Fala galera do canal, estamos de volta aqui a encerrar a nossa série elétrica básica Caterpillar, né? Hoje é o último episódio. Hoje vamos falar aqui de falhas elétricas. Vem comigo aí no vídeo. As falhas elétricas podem ser classificadas como circuito aberto, circuito resistivo, curto-circuito ou curto-circuito com a massa. Para o diagnóstico de falhas, é importante entender estas falhas e seus efeitos. Circuito aberto. Quando ocorre um circuito aberto, há uma ruptura no trajeto para o fluxo de corrente, consequentemente a corrente para de fluir. No caso, é esse aqui, ó. Circuito está aberto. Exemplo de circuito aberto no sistema elétrico Caterpillar. Um fio rompido, um fusível queimado ou um disjuntor aberto. Né? Uma conexão do chicote com um pino ou um soquete corroído. Muito comum a gente pegar esse tipo de falha no dia a dia, que é um curto para massa, né, por terra. Aqui é entre dois fios. Aqui é resistência, né, no conector. Circuito resistível é uma resistência não desejada no circuito e suficientemente grande para impedir o funcionamento normal do circuito. Aquela imagem que eu mostrei. Exemplo de resistência no sistema elétrico pode ser uma conexão corroída na bateria, um interruptor com contatos queimados, um conector corroído, entendeu? Por isso que é importante investigar os conectores das máquinas, né? Ver lá os pinos, se não tem corrosão, ou se tem aquela, como é que a gente pode falar, um zinabre, né? Uma massazinha esverdeada, que aquilo ali também causa, aumenta a resistência e impede a passagem da corrente. Aí tem o curto-circuito, né? Curto com a massa, também mostrei lá em cima a imagem. O curto é uma conexão elétrica não desejada dentro de um circuito e forma um trajeto indesejável para a corrente, o que impede que o circuito funcione normalmente. Aqui é assim, o curto para a massa, se o circuito for protegido pelo fusível, vai queimar o fusível. Se for protegido por um disjuntor, vai desarmar o disjuntor. E dependendo se for uma saída do SM, o SM tem a estratégia de desativar aquela saída. Desativa e gera um código de falha. Assim que funciona. Exemplo de curtos num sistema elétrico Caterpillar. Um chicote elétrico perfurado, né? Às vezes roça ali numa parte metálica, fecha o curto. Corrosão no isolamento que provoca um caminho direto ao chassi da máquina. Acontece muito, né? Vai caindo água, óleo, ação do tempo, né? Aí descasca o condutor, fica roçando na lata da máquina, no chassi, fecha o curto também, né? Um chicote com isolamento desgastado devido ao atrito com o chassi da máquina. Então, isso aqui tudo são as causas prováveis da gente encontrar um curto-circuito na máquina, né? Muito normal no dia a dia de quem trabalha com máquina pesada. E também caminhões, né? Exemplo de falha elétrica é um circuito de iluminação. Vocês estão vendo aqui, ó, chave geral, as duas baterias, né? Para ser chamado de circuito tem que ter tudo isso. A fonte de tensão, o equipamento de proteção, que durante essa série eu fui explicando tudo. Ó. Um relé aqui, né? A chave magnética, a chave de partida. Ó, passou pelo disjuntor, tal, aqui. Quando chegou bem aqui, ó, aconteceu alguma coisa que partiu o fusível. Então não vai prosseguir aqui a corrente, né? Aqui, ó. Aqui ocorreu um curto com a massa entre o interruptor e as lâmpadas. O fusível queimado cumpriu sua finalidade, impedindo que o fluxo contínuo e excessivo de corrente danificasse o circuito, entendeu? Aí vai ter que procurar, que foi um curta massa, ó, ele está mostrando que foi por aqui, ó, símbolozinho de curta massa. Então, resolvido aqui, alguma fiação que encostou na lataria da máquina, resolve o defeito, coloca outro fusível, volta a funcionar o circuito. Só lembrando, galera, para ser chamado de circuito, ó, fonte de alimentação, né? No caso aqui são as duas baterias,
um componente de segurança ou de proteção, um fusível, um disjuntor. Aí esse daqui ainda passa pela essa chave, né, para acionar esse relé. Aqui passa por um fusível, aqui pelo interruptor, até chegar nos faróis. Então, aí que se determinou o circuito de iluminação. Aqui um circuito aberto ocorreu no trecho paralelo da lâmpada A. Enquanto a lâmpada A permanece apagada, a lâmpada B continua acesa. Repare que o fluxo de corrente está interrompido somente num dos fios. Aqui, ó, a corrente veio, ó, esse azulzinho é a corrente. Tá aqui nas baterias, juntou, aqui na chave, aqui armou esse relé, passou aqui, ó, passou pelo fusível, chegou aqui no interruptor, saiu do outro lado do interruptor, porém só foi o farol B, né? O farol A não acendeu, então tem um circuito aberto aqui, ó. No outro exemplo era um curto-circuito a massa, né? Então quando queimou o fusível, não acendeu foi mais nenhum farol. Então aqui o defeito é só aqui no circuito farol A. É bom interpretar isso aqui lá no diagrama, entender que isso é a mesma coisa que está lá na máquina, para você fazer no dia a dia. Aprende nesses passo a passo mais simples aqui. Neste circuito, um curto formou um trajeto de corrente desejado no interruptor da lâmpada. Isto permite o fluxo de corrente, mesmo estando aberto o interruptor. Entendeu? O interruptor desligado, os faróis estão lá ligados direto. Consequentemente, as lâmpadas permanecem acesas, mesmo que o interruptor esteja na posição off. São vários os aspectos, né, nessa nossa área de elétrica. Tanto faz sem automóvel, caminhão, máquina pesada, inclusive da marca Caterpillar. Os tipos de defeito que aparecem no circuito da máquina, né? No caso aqui que a gente está falando. A corrente vem, tá, juntou, aquela deriva para a chave de ignição, é que liga, arma esse relé, passa para cá, passa pelo fusível, vem aqui, onde seria o interruptor para estar desligado. Só que aconteceu aqui, ó, fechou os contatos. Então, mesmo que você ligue, desliga aqui o interruptor, vai permanecer aceso. Entendeu? Pode ter derretido aqui a parte interna, né, do acionamento do interruptor e ficou ligado direto os contatos. São vários defeitos no dia a dia, né? E quando chegar na máquina, vai enfrentar várias situações. É por isso que você tem que ser diversificado, saber pensar, analisar. Ah, pode ser lá na chave, pode ser no chicote. Tem que saber interpretar, entendeu? Um curto com a massa de baixa resistência tornou o circuito inoperante, né? Desativou. Não há fluxo de corrente para a lâmpada. Em consequência deste curto, a corrente flui imediatamente pelo trecho de menor resistência, retornando ao negativo da bateria, aumentando a corrente e queimando o fusível. Então, nesse caso aqui, nem aciona os faróis, vamos entender. Tem aqui a corrente, a bateria, juntou. Em vez dela seguir, ó, para cá, né? Para poder passar nos contatos desse relé aqui, dessa chave magnética, ela derivou só para a chave de ignição. E da chave ela foi só para alimentar a bobina. Então, aqui no caso só está alimentando essa bobina. Se você vier com multímetro com teste de lâmpada, você não vai encontrar tensão aqui nos contatos. Consequentemente, não vai passar pelo fusível, né? E não vai chegar nos faróis. Aí tá aqui bem aqui assim, ó, um curto, né, um curta massa de baixa resistência. Tá fazendo tudo isso, ó. Só fica acionado a bobina, não chega tensão aqui. Ó. Exemplo aqui, ó, uma resistência no circuito, interruptor ou no conector, o fluxo de corrente diminui e causa a queda de tensão na resistência. Nesse caso é de 7,4. Então, pegou o circuito aqui, tá com a
uma alta resistência aqui, ó, nesse condutor, né? Foi o que ele fez. Pegou o multímetro, colocou aqui, ó, e aqui a ponta vermelha para medir a tensão. No caso aqui ele encontrou 7,4 volts. Então no caso aí tá tendo um mau contato, um superaquecimento, né? Tá dizendo aqui, ó, exemplo de resistência no sistema elétrico pode ser uma conexão corroída na bateria, um interruptor com contatos queimados, um conector corroído. Por exemplo, se eu fosse testar, né? Eu encontrasse, botava a ponta de prova aqui no negativo, ia saindo procurando aqui, ó. Ah, bem aqui eu achei 7,4 volts, mas tá estranho que a tensão tá vindo da bateria. Então, eu tiraria daqui e vinha seguindo antes do interruptor. Ah, encontrei os 24 volts. Ah, então a resistência alta tá só aqui, ó, nessa parte, né, que tá fazendo a queda de tensão. Então, é isso aí que o técnico, o eletricista, o mecânico tem que saber no dia a dia. Acontece muito isso. Você vem lá no circuito todinho, 24 volts, aí tem um conector meio escondido. Não vou testar não, deve estar ok. Mas se tiver com essa queda de tensão, aí dá trabalho, viu? E dependendo aqui do circuito, se for tipo esse de lâmpada, um circuito que passa muita corrente, só com o multímetro, aquelas canetinhas de polaridade, pode lhe dar uma leitura falsa, entendeu? Tem que ter muito cuidado. A própria Caterpillar, ela no CIS, tem uma instrução que ela fala para aplicar uma certa força, né? Puxando os cabos, os conectores, para ver se não estão com algum problema no terminal, né? É um teste de tração chamado. Então, fica anotado isso aí. Isso aqui é muito importante fazer no dia a dia. Eu espero que, quando a gente conseguir recursos para o canal, montar uma bancada aqui em casa, na parede, fazer esse tipo de circuito na prática, né? A gente conseguir os componentes. No caso, as baterias nem tanto é necessário, porque a gente tem fonte de bancada, né? Mas esses outros componentes para montar e mostrar na prática. Eu espero um dia conseguir fazer isso e passar para a galera no canal, né? E aí era a nossa última página, galera. Gostaria de agradecer cada um que contribuiu de alguma forma, né? Tirou um minuto para assistir essa série. Lembrando, era uma série básica. A gente pode pensar em fazer uma mais avançada. Vai depender da vontade de vocês, né? Que eu tô aqui para a gente passar o conhecimento. Não sei de tudo. Sempre a gente aprende com os amigos, com algum inscrito no dia a dia. Mas a intenção é essa, porque é muito difícil. Os treinamentos são escassos. Muitas vezes só passo muito básico. Isso aqui é uma apostila, como vocês estão vendo, da própria revenda autorizada aqui no Brasil. E no mais, quem não for inscrito, se inscreva, né? Ative o sininho, compartilhe, comente. Se quiser fazer parte lá do grupo de membros do canal, tá lá essa opção. Em breve, quero poder estar com a nossa lojinha aí, né? Indicar ferramenta, produto, teste, multímetro, essas coisas que eu uso no dia a dia, que é uma função que o YouTube vai liberar quando tiver 5.000 inscritos. E desde já, valeu, galera, e até a próxima.